Na última lição, nós estudamos os provérbios do capítulo 1, para várias características dos ímpios. Hoje, nós vamos continuar nas mesmas passagens, mas vamos olhar para as respostas dos jovens sábios para os ímpios. Como nós devemos responder àqueles que decidiram que não vão temer ao Senhor e não vão andar de acordo com seus mandamentos? Como nós devemos responder a eles? Bem, vamos ler o nosso texto. Vamos começar no versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu oro pelos jovens que vão assistir, ouvir isso. Querido Deus, faça, por favor, um trabalho no coração deles. Se eles não sabem, que o Senhor possa mudar o coração deles e regenerar o coração deles. Senhor, conceda-lhes arrependimento e fé. Ó querido Deus, que eles possam te conhecer e viver para a sua glória. Que suas vidas inúteis sejam transformadas em vidas extremamente úteis e abundantes, com o fruto do seu Espírito. Pai, por favor, ajude-os, fortaleça-os, fortaleça aqueles cristãos, Senhor, os torne sábios nas Escrituras e os faça crescer, aumentar o temor ao Senhor. Senhor, os ajude neste mundo tão obscuro, caído, para que eles andem com a tua luz, com luz, sendo instrumentos úteis para que o teu reino avance. Pai, eu oro pelos pais, para que os pais também cresçam em graça e eles se convertam, que eles te amem e eles procurem ser exemplos e verdadeiros professores para os filhos. Não que eles dêem as opiniões próprias e experiências, mas que eles usem a sua palavra. Ó Senhor, eu confio esses jovens ao Senhor e eu oro para que o que for feito aqui hoje torne um impacto na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, na última lição nós expusemos, Deus expôs em sua palavra algumas das características das pessoas más. Vamos apenas, a título de atualização, deixe-me pegar aqui as minhas anotações, vamos examinar apenas rapidamente. Egocêntricos e despreocupados com o bem-estar das outras pessoas. Eles estão dispostos a usar as outras pessoas por benefício próprio, para os seus próprios objetivos. E lembre-se do que nós aprendemos. Não precisamos olhar pela janela do mundo lá fora para ver que essas coisas também podem estar em nós. E nós devemos lidar com essas coisas de forma rápida e severa, sem comprometer. Esse tipo de atitude reconhece que o seu pecado... reconhecendo o seu pecado e se arrependendo. Outra coisa que nós aprendemos a respeito deles é que eles são gananciosos neste texto. Porque eles não conhecem a Deus, porque eles não têm um relacionamento com Deus. Eles são insaciáveis, os desejos deles não são bíblicos. Quanto mais eles alimentam esses desejos, maiores esses desejos se tornam. Nunca estão satisfeitos e faz com que mova os ímpios a fazer todo tipo de coisa muito tola e muito destrutiva na esperança de satisfazer esses desejos que nós mencionamos. Mencionamos também que eles não são de fato muito inteligentes e são autodestrutivos. E muitas vezes eles sabem que estão fazendo errado, mas o poder do pecado é tão grande em suas vidas que eles continuam, de qualquer forma, quase como um bezerro, indo para o matadouro, para o abate, sabendo que estão prestes a morrer e ainda que eles não têm escolha a não ser seguir esse caminho e cumprir esse desejo mais e mais. E não queremos ser assim. E a única maneira de escapar desse tipo de ciclo vicioso é entregando a sua vida a Cristo e submetendo a sua palavra
Agora, vamos olhar para a resposta do jovem que é sábio, que teme ao Senhor, que é piedoso. Em primeiro lugar, você está cercado, jovem. Você está literalmente em um mundo que é caído e você está cercado por muitas pessoas que não temem ao Senhor, não conhecem e estão constantemente eles vão tentar fazer com que o seu ouvido ouça. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Bem, a primeira coisa é não ouvi-los. Mas ouvir os conselhos divinos. Os conselhos divinos é olhar para o que temos aqui. É muito interessante. Versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Você vê o que está acontecendo aqui? Você deve dizer sim a esse conselho que se alinha com as Escrituras. E você deve se cercar de pessoas com quem pode dar esse tipo de conselho piedoso, com aqueles que procuram conhecer a vontade de Deus na palavra de Deus. Colocar esse tipo de pessoas ao seu redor. Você deve ter comunhão, estar tendo comunhão com eles. E quando outras pessoas vierem em sua vida que são contrários à vontade de Deus, talvez você não possa evitá-las, mas não dê ouvidos ao conselho deles. E como você vai ver, não gaste muito tempo, porque pouco a pouco a impiedade vai te corroer. Não demore com eles. A sua piedade, seu compromisso com Cristo vai se corroer. A primeira coisa a fazer, ouça as autoridades divinas que estão sobre você. Agora, vamos pensar sobre isso. Seus pais trouxeram vocês para isso, para esse mundo. E você os custou muito dinheiro. Realmente. Eles passaram um tempo com você, eles te amam. Eu posso dizer como pai que mesmo quando tenho que disciplinar minhas crianças, mesmo quando às vezes eles me deixam louco, eu daria minha vida por eles sem nem pensar sobre isso. Então, você vai ouvir as pessoas que assumiram esse tipo de compromisso com você. Então você pensa, talvez, eu espero que você esteja em uma igreja bíblica com pastores piedosos e nobres, que estão servindo não por dinheiro, não por poder, não por fama, mas eles estão servindo para a glória de Deus e porque amam o povo de Deus. E eles conhecem a palavra de Deus. Então a primeira coisa a fazer para evitar o mal é se associar aos piedosos e ouvir os conselhos divinos. Ouça os conselhos de Deus, que começa com os seus pais. Quero dizer, sempre que você tem essas autoridades na sua vida, ser fiel, e aí você começa a ouvir algo de alguém que vai contradizer o conselho deles, você deve pelo menos levantar uma bandeira vermelha e se alertar. Você precisa dizer, espera, não vou ouvir isso. Está errado, isso é perigoso. Então, a primeira coisa a fazer é ouvir o conselho de Deus. E me deixe dizer isso, eu tenho isso escrito em minhas anotações, lembre-se. Você tem duas opções. Aprenda primeiro. E do seu aprendizado, viva. E em seguida, a partir disso, persevere. Pelo menos evite muito, pelo menos evitar dias problemáticos, porque você aprendeu a verdade. E está vivendo baseado na verdade. E você está recebendo as consequências disso. Agora, a outra opção é jogar fora isso, de aprender e viver e ir lá fora e apenas viver. E aprender, você sabe, o que eles chamam de a escola da vida, né? Andar por cerca de 60 anos e talvez no final dela você saberá o suficiente para lamentar que tomou tal decisão. Então, o que você quer? Aprender com a vida divina e evitar muito sofrimento ou viver, aprender e sofrer muito e talvez sair por isso depois de 40 ou 50 anos e você não vai ter mais, simplesmente não vai fazer sentido mais. Sempre lidando com o mal, a primeira coisa a fazer é correr para os piedosos, para os conselhos deles. Agora, a próxima coisa, vamos olhar no versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés. O que diz, mantenha os seus pés fora do caminho deles, ok? Fique longe desde o início. Então, é isso que eu quero realmente que você entenda. Este é o primeiro plano. Este é o primeiro plano da batalha ao lidar com o pecado. Apenas fique longe disso. Fique longe da tentação.
Agora, é claro que vivemos em um mundo caído e você não pode evitar a tentação sempre, mas há muitos casos em que os cristãos, eles agem como um pássaro andando em uma armadilha, eles sabem que é perigoso. E eles querem se aproximar do fogo sabendo que podem se queimar. Não faça isso. A primeira maneira de derrotar o pecado é evitar o pecado. Ficar longe dele. Se separar dele, como Deus diz. Em 2 Coríntios você sabe, saia, se separe, se aparte de toda essa imundícia, essa bagunça que você não precisa experimentar isso para saber que não é bom. Não é bom porque Deus diz que não é bom. Você entende que esse é o primeiro passo, ficar longe. Não se coloque em lugares ou em relacionamentos onde você será atraído. Agora, se você entrar em contato com isso, porque todos nós vamos, porque não vamos sair em um lugar em comum, em lugar das montanhas. Nós vivemos no mundo, não devemos. Quando entramos em contato, qual é a primeira coisa que devemos fazer? Não confiar na tentação do mundo. Veja o versículo 14. Veja o que ele diz: lança a tua sorte entre nós, que teremos todos uma só bolsa. Agora lembre-se que são pessoas, essas pessoas são violentas, elas andam por aí matando e roubando a todos que eles encontram, até pessoas que são inocentes, que não tem nada a ver com eles, eles estão fazendo mal a todos. Eles não são fiéis a Deus, não são fiéis às outras pessoas, eles se rebelam contra Deus, estão dispostos a matar, roubar e destruir. E agora eles estão dizendo: olha, vamos fazer um compromisso com você. Nós vamos ser fiéis a você. De fato, é isso que você acredita? De novo, se você ver um grupo de pessoas fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus, eles estão se rebelando contra Deus e eles estão zombando de Deus que os criou. E você vê a maneira como eles se tratam muitas vezes com crueldade. Você acha que só com você eles vão mudar? Não ouça essa tentação. Qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus, não escute isso. Isso não é seu amigo. Não é seu amigo. Porque o amor verdadeiro quer que você ande na justiça, no amor verdadeiro. Ele quer que você tenha abundância. Amigos verdadeiros estão preocupados com a sua alma. E assim, sempre que você ouvir um grupo de pessoas, de novo, que estão dizendo coisas que contradizem, mesmo que eles ofereçam o mundo para você, mas as coisas estão contradizendo a palavra de Deus, fuja. Fuja. De novo, eu acho que compartilhei isso há um tempo atrás, quando eu era um jovem cristão. Eu cresci rapidamente, e não foi porque eu era um cara especial, é porque eu estava cercado por muitas pessoas piedosas. Jovens na universidade, jovens na nossa igreja, pessoas mais velhas na nossa igreja. Eu estava em uma igreja bíblica e eu cresci e eu fui protegido. E é exatamente isso que você precisa, e adivinhe o que é exatamente o que eu ainda preciso hoje. Meu padrão de julgamento, do jeito que eu penso, tudo é a palavra de Deus. E se o que eles estão me dizendo para fazer contradiz a palavra de Deus, eu sei, não apenas, não vou nem ouvir, mas eu vou correr. Agora, outra coisa. Nós dissemos que nem mesmo você deve entrar no caminho, andar no caminho com eles. De novo, vivemos em um mundo onde entraremos em contato com a tentação e com pessoas que estão tentando atrair a gente a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra. Veja o que nós devemos fazer. Ele diz no versículo 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Você pode se encontrar ao lado de algumas pessoas que estão, de fato, fazendo coisas fora da vontade de Deus. Não ande com eles. Não tenha comunhão com eles para que eles comecem a ter mais influência sobre você do que você tem sobre eles. E mesmo no início, se você acreditar que está tendo mais influência sobre eles, pouco a pouco, eles vão correr sua piedade. Agora eu quero você olhar bem, antes de mais nada eu quero que você veja um texto, basta olhar para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. É isso que eu venho dizendo. É isso que os provérbios estão nos ensinando. A primeira coisa a fazer, fugir. Fugir de tudo.
tudo o que contradiz a vontade de Deus. Mas não basta fugir. Há algo que você deve buscar. Buscar a justiça do caráter de Deus, da vontade de Deus, buscar fé, estar perto de outras pessoas e estudar as Escrituras para que a sua fé, sua confiança em Deus cresça e cresça e cresça, e seu amor e sua paz. E essas são as coisas que você precisa buscar junto com aqueles que invocam o nome do Senhor em um coração puro. De novo, o cristianismo não é um lobo solitário dentro de uma religião. Você precisa de outros crentes ao seu redor. É por isso que seus pais provavelmente estão preocupados que você tenha bons amigos. Porque de muitas maneiras os seus amigos vão determinar que tipo de pessoa você vai ser. Agora, eu quero que a gente vá rapidamente apenas para o Novo Testamento, porque nós temos uma passagem muito importante lá, que só me veio à mente aqui agora. É 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que diz. O versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, não se ligue aos incrédulos. Isso não significa que você deveria fugir de todos os incrédulos, ou nunca conversar com os incrédulos, ou que você não pode ter algum tipo de relacionamento com quem não é crente, mas não se una com eles. A ideia aqui você sabe, é tipo uma canga que passa por cima do pescoço do boi, onde eles ficam ligados juntos, os dois bois, em que dois bois são colocados debaixo dessa canga de madeira. E a única coisa a respeito disso é que aonde um boi vai, o outro tem que ir. Eles têm que andar juntos, ou haverá uma luta tremenda. E mais cedo ou mais tarde, o mais forte vai ganhar, e o mais fraco ele vai ceder e seguir o mais forte. E o que ele está dizendo é, se você se meter em um julgo desse, com um relacionamento com um incrédulo, onde eles vão ter que ir, você vai ter que estar lutando o tempo todo. E eventualmente você vai ceder. Você vai ceder, não vai sair dessa. Não faça isso, não fique ligado com eles, com os incrédulos. Que parceria tem a injustiça com a justiça? A justiça, a lei é realmente em conformidade ao caráter de Deus, ok? A ilegalidade é exatamente o oposto, rebelião contra o caráter de Deus. O que eles têm em comum? Nada. Então você é uma pessoa que diz que quer viver uma vida conformada à lei de Deus, mas você está em um julgo com uma pessoa que está dizendo exatamente o oposto de você. Você vai perder. Ele continua e ele diz que comunhão tem a luz com as trevas. Zero. De novo, a justiça e a ilegalidade não tem nada em comum com a luz e as trevas também não têm. Agora ele vai adiante. De fato, versículo 15... Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou o diabo? Quero dizer, não existe nada de acordo com Cristo e o diabo, absolutamente zero. Zero. Ou que união do crente com o incrédulo? Zero. Agora, precisamos ser gentis, precisamos ser amorosos, precisamos ser respeitosos. Vivemos em um mundo de incrédulos e nós precisamos ser nobres em relação a eles. E a gente precisa ser útil, mas não precisamos entrar em nenhum relacionamento. Isso vai permitir que eles não sejam uma influência sobre nossas vidas. Então ele continua, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Zero. Nada. Uma das maiores profanações do templo foi quando imperadores romanos ou outros trouxeram ídolos apenas para destruir a moralidade do povo judeu, apenas para blasfemar o Deus deles. Não há nada entre o templo de Deus e os ídolos. E depois, olha a promessa que Deus te dá. Eu sei que às vezes é difícil dizer não às pessoas que te oferecem amizade, mas veja o que Deus diz. Primeiro, Ele nos promete, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu quero que você pense um pouquinho sobre isso por um momento. Deus olha para você e diz, veja, olhe, saia de lá. Não caminhe nessa escuridão, não ande com esse tipo de comunhão que vai influenciar você, saia. E vamos dizer que você olha para Deus e você diz,
Por quê? E ele diz: porque eu vou morar com você. Eu vou caminhar com você. Eu serei o seu Deus. Você será meu. Eu te darei boas-vindas. Eu serei um pai para você. Você será como um filho ou uma filha para mim. Então você olha para ele e diz: não é o suficiente, ou que mais você pode me oferecer. Você entende? O quão verdadeiramente horrível isso é. Você sabe o que mostra, se você tem esse tipo de atitude, mostra que você não está convertido. Número 2, você também realmente não entende ainda quem Deus é de verdade. Que Ele nos ofereceria não apenas um relacionamento, mas filiação para ser seus filhos e compartilhar Ele si próprio conosco. É o nosso incentivo para nos afastarmos do mundo, a partir de não entrar em um relacionamento que vai nos influenciar de forma contrária à vontade de Deus. Esse é o nosso grande incentivo. E é por isso que eu sempre digo, você sabe mais sobre Deus quando Ele se revela nas Escrituras. Isso é mais fácil, será assim, para você amar Ele e seguir Ele. Bem, eu espero que este estudo tenha sido útil e passaremos a um maravilhoso estudo da sabedoria, como é personificado aqui no capítulo 1 do livro de Provérbios, nas próximas lições. Deus te abençoe e, mais uma vez, ouça os conselhos divinos e desvie os ouvidos daquilo que contradiz as Escrituras. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.